Bom dia, vamos fazer a correção de algumas questões que se encontram nas páginas 18 à página 20, não é isso? Então vamos lá. Iniciaremos fazendo a leitura do texto. Haverá aqui a contribuição de algumas pessoas que ajudarão na leitura. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho para achar a página. Página 18. Oi? Não entendo incomodar, mas quando eles estão lendo, quase não dá para escutar. Não, mas o pessoal acompanha lá, tá? Como eu vou ser a narradora, aí eles vão conseguir acompanhar. Vamos lá. Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 4. Título: Homem nu. O homem nu. Ao acordar, disse para a mulher: ponderou a mulher. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café, pois a água... Cadê? Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão, como estivesse completamente nu. Olhou com cautela para um lado e para o outro, antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu. Chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas um embrulho de pão. Dessa vez, não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele, sem onde esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi tempo de abrir a porta e entrar. E a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com um embrulho de pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Fez o homem nu, sobressaltado. E agora, alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez mais para longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo. Repetiu furioso. Agarrou-se
a porta do elevador e abriu-a com força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo continuava a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar, muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência. Largou a porta. Enquanto insistia em fazer o elevador subir, o elevador subiu. Gritava, desta vez, esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Disse ele confuso. A velha, estarrecida, atirou os braços para cima e soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu. E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado, olha que horror. Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser... Desculpa. Disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era. Era o cobrador da televisão. Esse texto é de Fernando Sabino. Fernando Sabino é um escritor, jornalista e editor. Ele foi autor de vários romances, contos e crônicas. Dentre eles, destacou-se o livro O Menino do Espelho e ganhou vários prêmios. Então, vamos lá. A história é bem legal, né, minha gente? Eu gosto muito desse texto. Por isso que eu falei, disse, vamos ler, né, como se fôssemos atores, atrizes, né? Mas vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: qual é o tema retratado no texto? Ele tinha uma ideia. Qual era a ideia dele? Fugir de quem? Fugir do cobrador da televisão. Então, vamos colocar... observem, escutem a sugestão de resposta, tá certo? E façam a correção de vocês. O tema é a tentativa de fugir do cobrador da prestação de quê? Da televisão. A resposta de vocês. Escuta a sugestão e formule as suas respostas. Até que essa começou fácil. A tentativa da personagem fugir do cobrador da televisão. É porque eu acho assim fica mais prático. Só quando for algo muito técnico, aí eu falo a sugestão. Número 2. Tá bom. A segunda já é mais completa, né? Que ele pergunta quem é o narrador, quem são os personagens, fez, não foi? Mas é até fácil. Eu vou lendo a segunda, tá bom? Esquematize em uma tabela quais são os elementos desse conto de humor. Narrador, personagens, enredo, espaço e tempo. Então, vamos lá.
Ele começa com quem? Ele começa com o narrador. Então, o narrador, ele é o quê? Observador, tá bom? Aí põe narrador, observador. Narrador, observador. E quem são os personagens? O homem, a esposa dele. Eu coloquei Maria e o esposo de Maria. Assim, Beleza. Porque ele não recebe o nome, né? Ele é chamado de homem nu. Aí vamos lá. O homem. Oi? Conta, a velha bocão, fofoqueira, conta. Dessa mulher, né? É, que ela que foi a vilã da história, né? O homem, a sua esposa, e vamos colocar algumas pessoas do prédio, né? Para não ter que colocar todo mundo. E o próprio cobrador, né? Porque tem que ter ele também. Porque estava tudo correndo bem, até que a mulher grita e fala: valha-me Deus, o padeiro está nu. É engraçado. Eu imaginei essa situação na minha mente, a mulher olhando com uma sacola de E toda arrumadinha com a Havaiana. Já aconteceu. Mas isso pra mim é melhor. Eu posso estar ali no que aconteceu comigo, de que vai dar uma lesão, jogando 2 almofadas pra minha tia. Sei que dava uma lá, né? Pra colocar no carro, né? Pra escola, eu coloquei aqui. Sei que na hora eu peguei e entrei na escola com a almofada. Sei que para espaço eu coloquei na bolsa. Enredo agora, pessoal. Qual é o enredo da história? O protagonista esqueceu de pegar o dinheiro para pagar a televisão e ele começou o quê? Ele começou a fugir de uma situação embaraçosa. Qual era a situação embaraçosa? O fato dele estar... Querer se livrar do empréstimo. É muito constrangedor mesmo. E no final de tudo, ainda apareceu o homem. Não conseguiu fugir, né? É verdade. Não conseguiu fugir. Ele fez tanta coisa. Aí o espaço, gente, o espaço é o apartamento dele e as áreas comuns do prédio, tá? São 2 espaços. Quais são os 2 espaços? O apartamento dele e as áreas comuns do prédio. E o tempo... De manhã. Assim, eu acho que... Assim, vamos pensar em tempo cronológico, tá? Tempo de relógio. Vocês acham que essa ação demorou muito tempo? Eu acho que não, né? Assim, na leitura, você vê que até é algo rápido. Esse texto foi muito engraçado, né? Porque o apartamento e a área do elevador. As áreas comuns do prédio, né? A gente chama assim, áreas comuns.
Não, esse é o segundo, hein? Lembrando que isso é uma correção, viu, bebês? Isso é uma correção, viu? Nossa, essa falou bebê. Não pode nem parecer, ó. Parecia um negócio ameaçado. Né? E nem foi. Mas faz aquilo de agora. Isso foi um pouco irônico. Mas não foi nada ameaçador, não. Vamos prosseguindo? Número 3. Como estudamos, o humor pode ser construído por meio de alguns recursos. Quais recursos de humor foram empregados nesse texto? Então, assim, gente, vocês percebem, ontem eu comentei isso com vocês. Eu falei que o humor decorre de um certo exagero. Deu para entender? Então, vocês percebem que toda a ação descrita sobre o personagem é muito exagero. Se escondeu atrás da porta, se cobriu com um minúsculo pacote de pão. Então, é sempre tudo muito exagerado. Eu tenho dois vídeos, é muito engraçado. Um cara assim pegou dentro da areia, o policial não acha ele. E o outro estava dentro de casa, se cobriu com eu vi, ela estava ali fora. Não, eu vi. Ó, coloquem aí. Humor ocorre de uma situação inesperada e do exagero. Porque o exagero é o que sempre traz mais humor a tudo. Tudo que você conta de maneira mais exagerada, vão achar que é mentira, vão achar engraçado. Só se inesperada e do exagero. É. Hoje a aula vai ser voando, né? Mas tá tranquilo, minha gente. Vai dar tudo certo. Confia em mim. Número 4. De que maneira, Oitauã? Interpretação? Acho que nem tem. De que maneira esses recursos contribuem para o conflito da narrativa? De que maneira? Vamos lá. Coloquem aí. Para ampliar o receio, do protagonista em se encontrar com o seu cobrador. Para ampliar o receio do protagonista se encontrar com o cobrador. Dá para fazer a quinta? Releia este fragmento retirado do texto Espaço Vital, lido na sessão Hora da Leitura. E ali ficou triunfante, como aqueles soldados que na batalha de Hiroshima desfraudaram a bandeira americana. Então, vamos lá. Identifique o pronome relativo, presente nesse período e seu antecedente. Então, qual é o pronome relativo? Que. Retoma quem? Aqueles soldados. Isso mesmo, aprenderam, né? Apesar que também teve uma pergunta... É bem parecida, né? Quinto, letra A, pronome que,
Retoma quem? Retoma aqueles soldados. E agora a letra B. Substitua o pronome empregado por outro de mesmo valor semântico. Então, a gente vai trocar somente pelos quais, tá certo? Então, como é que fica? Os quais na batalha. Eu vou colocar umas reticências aqui, tá? Eu comecei com aqueles soldados. Os quais, vírgula, na batalha de... Deixa eu ver aqui que eu já esqueci. Iojima. Os quais desfraldaram a bandeira de quê? A bandeira americana. Americana. Ponto final, tem reticências. Valeu. Pronto. Então, aqui, vocês conseguiram perceber que o pronome relativo ele pode ser trocado por os quais, as quais, o qual, a qual, a depender de quem for, que ele está retomando, tá? Então, já são 9 e 10, não. 10 e 9. Vou parar por aqui. Vou indicar a página para a Iana para que ela prossiga com vocês, tá bom? Não é.